Chegou o momento de você ficar por dentro de tudo que rolou na 26ª rodada da Premier League, pessoal. Eu sou o Rodrigo Pinheiro e trago para você aquela nossa revista semanal dos grandes jogos que rolaram na rodada 26 da Premier League. Olha, muita coisa legal para a gente falar nesta inserção de programa aqui no canal. Esse vídeo é dedicado para você que não acompanhou, mas também quem acompanhou também pode aqui ver aqui meus breves comentários sobre as partidas que rolaram neste final de semana, né? 10 jogos agitaram a rodada, muita coisa boa para a gente falar, tropeços de times importantes, a gente vai passar ali jogo a jogo para a gente trocar essa ideia. É claro que a sua participação ela é muito importante, então seu like é essencial. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e sem mais delongas, vamos aos resultados dos jogos que agitaram a rodada 26 da Premier League. Então é para já, pessoal. Aqui está os resultados, né? Tivemos no domingo, no dia 23 de fevereiro, a vitória do Newcastle 4-3 para cima do Nottingham Forest, que fez um jogo de recuperação aqui, mas não conseguiu evitar a derrota. Também o Liverpool, hein? Jogou muito bem no Etihad Stadium, um time muito maduro, bateu o City pelo placar de 2-0. No sabadão, no dia 22, nós tivemos o empate 2-2 entre Everton e Manchester United, além da vitória do West Ham surpreendente para cima do Arsenal por 1-0 no Emirates Stadium, além também de vitórias de vários times fora de casa. Aqui, ó, o Wolverhampton surpreendeu o Bournemouth, venceu por 1-0 com o Matheus Cunha muito bem. O Crystal Palace venceu o Fulham no Craven Cottage por 2-0, clássico londrino. O Tottenham visitou o Ipswich e goleou por 4-1. E o Brighton não teve nenhum tipo de trabalho para vencer o Southampton por 4-0, além de Aston Villa vencer o Chelsea de virada por 2-1. Na sexta-feira passada, no dia 21, tivemos a goleada do Brentford para cima do Leicester pelo placar de 4-0. Muita coisa rolou, hein? E é claro que você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Vamos começar falando disso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Vamos já começar a falar de Liverpool 2, Manchester City 0 no Etihad Stadium em Manchester, num jogo em que o Liverpool deu show. A responsabilidade, a maturidade e a forma como o Liverpool jogou mascarou qualquer superioridade numérica do City de finalização no gol, de posse de bola. O Liverpool deu show e não forçou sequer para fazer o resultado dentro do estádio do seu rival. 2-0 até saiu barato, porque teve gol anulado, claro, corretamente. Teve o gol do Marmouche anulado ali no primeiro tempo, depois o gol do Szoboszlai, né, dando para o Salah ali o gol que poderia ter dado ali o 3-0. No final das contas, pessoal, o importante é o City mal, né? Convenhamos, depois da eliminação dolorosa para cima do Real Madrid, o City voltou a fazer uma partida ruim, finalizou 16 vezes, mas com pouca qualidade. O Alisson pouco trabalhou e, por sua vez, o Liverpool teve as melhores oportunidades do jogo e venceu ali com o Salah e com o Szoboszlai, inclusive sendo a dupla de destaque, né? Um gol e uma assistência para cada um, sendo os principais nomes da partida. O Curtis Jones, como eu disse, teve o gol dele anulado por conta de impedimento, mas não importa, porque o Liverpool foi muito bem desde o começo, mandou no jogo, um jogo, inclusive, até um pouco desinteressante em algum momento, porque o Liverpool controlava tão bem o jogo que o City tocava e nada de buscar uma chance mais clara. Sem o Haaland, sem a sua principal referência, com uma dor no joelho ainda, se recuperando do problema do joelho na rodada em que o City goleou o Newcastle por 4-0 no final de semana passado. O Haaland, que ficou fora da decisão contra o Real Madrid e ficou fora também desse jogo, mas também para ser poupado. Mas é aquilo, vitória importante, e veremos como o Liverpool se comporta, porque abriu 11 pontos.
abriu 11 pontos, por quê? Porque o Arsenal perdeu o seu jogo, perdeu para o West Ham por 1-0, então o Liverpool está cada vez mais perto do título inglês. Para mim é uma questão de tempo, quando será campeão, com quantas rodadas de antecedência isso vai acontecer, porque eu não vejo o Arsenal, o City ou o Nottingham Forest tentar incomodar esse time do Liverpool, que nada de braçadas, um time muito maduro. Teve aí os tropeços recentes, 2 empates recentes contra Aston Villa e contra Everton, 2-2, mais a eliminação precoce ali com o time reserva contra o Plymouth na Copa da Inglaterra, mas independentemente disso, é o Liverpool bastante seguro de si e agora vai focar na próxima rodada. O Liverpool vai pegar o Newcastle na próxima rodada, no meio de semana, pela 27ª jornada da Premier League, enquanto o Manchester City vai visitar o Tottenham em Londres na quarta-feira. Jogo também no meio de semana, lembrando que tem rodada assim no meio de semana da Premier League para a gente curtir aqui no canal. No final das contas, é isso que foi o jogo, uma superioridade técnica, tática, mental do Liverpool para cima do City, que vai ter que repensar bastante coisa para a próxima temporada, repensar elenco, repensar jogadores que não estão funcionando mais nesse elenco, alguns jogadores para sair, outros para serem negociados, buscar uma repaginada mesmo, já que o Guardiola precisa também disso. O treinador do quilate do Guardiola sabe da necessidade também de ter que renovar esse time. O processo já começou na janela de inverno, né? Com essas contratações do Nico Gonzalez, do Kuzanov, do Vitor Reis e também do Marmouche, mas tem muita coisa para acertar, principalmente na defesa e meio de campo ali, para buscar um pouco mais de criatividade. Mas veremos como vai ser aí para o time do Manchester City, já o Liverpool tranquilamente vai focar até mesmo no Paris Saint-Germain, que é o adversário da próxima fase da Liga dos Campeões. Pessoal, muita coisa legal que rolou nessa rodada. Também no domingo nós tivemos a importante vitória por 4-3 do Newcastle, que, olha, vou falar uma coisa para vocês, o Newcastle, ele precisou de 11 minutos para fazer 4 gols no time do Nottingham Forest. O Hudson-Odoi abriu o placar, parecia que o Nottingham Forest ia mesmo azedar o caldo para o lado do Newcastle, mas não. O Newcastle jogando dentro de casa com muita personalidade, com 2 gols do Isaac, ajudando bastante também, fazendo 4 gols aí. O Newcastle, 2 do sueco, que chegou a 19 gols na competição, é um dos artilheiros do campeonato aí, na vice-artilharia ao lado do Haaland com 19 tentos, e ele foi o principal nome aí da equipe, né? Então chegando à marca também de 50 gols, né? 50 gols com a camisa do Newcastle na Premier League, né? Ele é o jogador com menos jogos a chegar à marca de 50 gols. Aí é um dos jogadores com menos partidas a chegar à marca de 50 gols na Premier League, o 7º colocado, aliás, precisou de 76 jogos para chegar a 50 gols na Premier League. O Alexander Isak, o camisa 9 do time do Newcastle, do time bem treinado pelo Eddie Howe, que faz ali uma campanha bastante interessante. Olha, muita coisa legal para a gente falar. Isso aqui, claro, a derrota do Nottingham Forest faz com que o Nottingham Forest desperdice a oportunidade de encostar no Arsenal, né? Porque encara o Arsenal na próxima rodada no meio de semana, então poderia ali se vencesse os Gunners no final de semana, e se venceu, né? A possibilidade de ter ganho hoje, né? Ganhado no domingo, né? Ganhado no domingo e poder encostar no Arsenal em caso de vitória contra os Gunners na próxima rodada. Mas é o Nottingham Forest desperdiçando a oportunidade aí, já que o seu concorrente acabou ali desperdiçando pontos também no meio do caminho, mas veremos aí como que será esse trajeto, né? Essa reta final do Nottingham Forest, que faz já uma temporada muito memorável para ser lembrada pelos torcedores com muito carinho. O time é o 3º colocado ainda com 47 pontos, pega o Arsenal na próxima rodada e tem possibilidade de encostar no Arsenal, mas poderia ser melhor se não tropeçasse contra o Newcastle, poderia até
ter um jogo importante já, jogo de 6 pontos contra os Gunners na rodada 27 no meio de semana. Outro que tropeçou também, ó, é o Chelsea, e o Chelsea está numa queda livre bem acentuada, né? São 3 derrotas nos últimos 5 jogos. É um time que vem perdendo, ganhando, tropeçando demais desde o Boxing Day até esse atual momento. O Enzo Maresca sofreram com muitas baixas no elenco, com lesões, né? Madueke fora, Nicolas Jackson, Mudryk com doping, Lavia também fora, vários jogadores, Badiashile, zagueiro fora, muito desfalque e, acima de tudo, a preocupação do Cole Palmer, que não vem jogando bem nos últimos jogos, né? Tem sido um jogador bem abaixo, não vem anotando gols, não vem ajudando, e, claro, ele é o grande nome técnico desse time, né? Então, se o Cole Palmer vai mal, a tendência do Chelsea ir muito mal. E quando ele vai bem, a tendência do Chelsea vencer as partidas e marcar muitos gols. E não está acontecendo isso recentemente. O Cole Palmer não vem fazendo bons jogos e o Chelsea deixa a zona de classificação para competições europeias pela primeira vez no campeonato, né? Então isso é um sinal de preocupação para o lado dos Blues, que segue com 43 pontos, vai encarar o Southampton dentro de casa na próxima rodada, com possibilidade de dar uma volta por cima e vencer, porque é um time que está lá embaixo na zona de rebaixamento e vai cair, né? Tem apenas 9 pontos, virtual rebaixado o Southampton. Então o Chelsea tem a obrigação de ganhar esse jogo para se manter ali na briga de novo. Não está distante, por exemplo, das equipes que estão dentro da zona de classificação para competições europeias. Só para você ter uma ideia, a distância do Chelsea, 43 pontos, para o Nottingham Forest, 47, é de 4 pontos. Ou seja, é muito pouco, é uma disputa que promete ser muito interessante até o final do campeonato, mas o Chelsea tem que parar de desperdiçar pontos e voltar a jogar bem. Começou bem com Aston Villa, abriu o marcador com o Enzo Fernandes logo no começo, o time do Aston Villa se assustou com a situação e só conseguiu se recuperar só no segundo tempo com as substituições. A entrada do Rashford foi muito boa para potencializar ali o futebol do Watkins e também do Marco Asensio, que para mim o grande nome da rodada, o meio atacante espanhol, marcou 2 gols, inclusive um contando com uma falha do goleiro Jorgensen, muito infeliz. Aliás, como o Chelsea não vem se dando bem com goleiros, né? Ou é o Robert Sanchez que falha, perde titularidade, agora é o Jorgensen que falha, e aí o Enzo Maresca fica numa sinuca de bico danada, porque o que vai acontecer agora, né? Vou ter que manter, vou trocar de novo, enfim. Muito complicada essa situação também dos goleiros do Chelsea, vários goleiros ali na tentativa de trazer algo que gere confiança para o time, né? Um goleiro bom, um goleiro com técnica, um goleiro que tem menos possibilidade de falhar, traz mais segurança para a equipe. E aí o Jorgensen falha no último lance do jogo, quase, né? O gol do Asensio da virada veio um lance anterior do milagre do Jorgensen, que faz uma defesaça numa jogada de ataque do Villa, mas aí engole esse peru para a alegria dos torcedores do Villa no Villa Park, local inclusive do show de despedida do Black Sabbath, que vai acontecer nesse ano com o Ozzy Osbourne e a formação original da banda, né? Bem legal, que vai rolar um super evento no meio do ano ali no Villa Park, mas o Aston Villa vence e ao mesmo tempo, pessoal, encosta no Chelsea, 42 pontos, tem 43 o Chelsea. Na próxima rodada, Crystal Palace, vai ter um duelo bastante interessante com o Palace, que vem num crescimento legal, vem de vitória com o Fulham na rodada. O Aston Villa o 8º, mas assim, tá muito próximo, esses times estão bem próximos às equipes que estão no pelotão de cima da tabela e hoje estão dentro de vaga de competição europeia. Então a briga vai ser muito interessante até o final do campeonato. Vamos falar um pouquinho do Arsenal, porque o Arsenal está pagando pelo erro de não ter ido no mercado e contratar peças de reposição para o ataque. E isso que aconteceu contra o West Ham aqui, ó, foi uma situação bastante complicada. Teve expulsão do Lewis Skelly, a 5ª expulsão do Arsenal no campeonato. É o time que mais sofreu cartões vermelhos na Premier League e a 2ª vez que o Skelly é expulso.
apesar que a última contra o Wolverhampton foi injusta, inclusive o cartão foi anulado, a suspensão do jogador também foi revogada. No final das contas, pessoal, o West Ham jogou no contra-ataque, da forma como deveria, fez uma linha de 5 muito forte de defensores, tentou neutralizar ao máximo o Arsenal, que não teve como penetrar na defesa ou criar alguma oportunidade. O Merino dessa vez não funcionou como falso 9 e nem sempre vai funcionar. Funcionou contra o Leicester, que é um time bastante frágil, né? É um Leicester que vem só tomando derrotas muito dolorosas no campeonato e a tendência é que seja rebaixado, mas o West Ham fez a proposta certa e no contra-ataque o Wan-Bissaka avançou e conseguiu ali ajudar o cruzamento para o Jarrod Bowen fazer de cabeça logo no finalzinho do primeiro tempo, aos 44 minutos. E aí, no segundo tempo, a expulsão do Lewis Skelly com o último homem ali no contra-ataque, uma falta no Mohamed Kudus, que rendeu a expulsão, complicou ainda mais a situação do Arsenal, que faltou atacante, faltou mão de obra, faltou várias situações ali, faltou realmente ter mais ali recursos no elenco. O Arteta sai muito irritado do jogo, na coletiva realmente externou a insatisfação da forma como o Arsenal jogou, finalizou 20 vezes no gol do West Ham, apenas 2 defesas do Areola, então é muito pouco, e claro, é a falta da presença dos atacantes, né? Martinelli, o que está lesionado, volta só no mês que vem, do Saka, que também só volta no mês que vem, do Gabriel Jesus, que está fora da temporada, e também do Kai Havertz, que está fora da temporada, e o time do Arsenal não foi atrás de um nome que precisava para resolver o problema da falta de gols, melhorar essa eficiência, melhorar esse aproveitamento, porque é um time que cria muito, e tem bons jogadores que vão criar muito, né? Por mais que a gente saiba ali de algumas limitações, mas paga um preço muito caro e com certeza o Arteta está desapontado por isso, até com a diretoria, até mesmo com a forma como a situação foi diagnosticada. O Arsenal não consegue prosperar. Se vai encarar times mais difíceis, vai sofrer do mesmo jeito. Vai pegar o Nottingham Forest na próxima rodada fora de casa, né? Podendo ter um jogo difícil pela frente e vai ter que lidar com essa falta de opções no ataque e se virar como pode diante de um adversário que é a maior grata surpresa do campeonato até o momento, terceiro colocado. Então, veremos. Já o West Ham encostou no Manchester United na tabela, né? O West Ham ainda segue na 16ª colocação, mas com os mesmos 30 pontos do Manchester United. Então, o West Ham voltou a vencer, que é o mais importante. Já fazia 5 rodadas que não vencia, e aí encostou no Manchester United, que empatou com o Everton na rodada. O West Ham está ali com 30 pontos em busca de melhorias, mas é um começo do trabalho do Graham Potter, que também vai ter que fazer uma reformulação nesse elenco, porque a campanha do West Ham ela é muito ruim. Outro jogo que a gente vai passar aqui rapidinho, ó, Tottenham 4-1 para cima do time do Ipswich Town, né? Terceira vitória seguida do Tottenham no campeonato, né? Vai reagindo, vai melhorando um pouquinho a sua posição na tabela, já é o 12º colocado, vai perseguir ali o Brentford, com o Brennan Johnson marcando 2 gols, muito bem o Brennan Johnson, o galês, o Spence marcando um dos gols, e o Kulusevski também marcando o 4º gol da equipe. O Omari Hutchinson fez o gol ali de honra do time do Ipswich ainda no primeiro tempo, depois do Tottenham ter aberto 2-0 com o Brennan Johnson e o time do Tottenham, num jogo até um certo ponto difícil, mas conseguiu ali somar importantes pontos e vai encarar o City dentro de casa na próxima rodada, e já o Ipswich terá o Manchester United dentro de Old Trafford, rodada nesse meio de semana. Outro jogo importante, o Brighton vai trabalhando bem, vai somando pontos, claro, às vezes perde ali, outra colar, mas tem 40 pontos, está se aproximando ali do pelotão de competições europeias. João Pedro, brasileiro, marcando gol, o Rutter marcando também, o Mitoma, que já havia feito um golaço contra o Chelsea na rodada passada, voltou a marcar também, e o Hinchelwood
para encerrar ali a cota no St. Mary's, 4-0, muito importante para o Brighton, que encara o Bournemouth na rodada, hein? Importante o Bournemouth. O Brighton terá uma missão bastante interessante contra o Bournemouth na próxima rodada aí no meio de semana. Outro jogo que a gente pode destacar aqui, só falar do Southampton, que encara o Chelsea, né? Encara o Chelsea no meio de semana no Stamford Bridge. O Crystal Palace, que vem uma temporada de recuperação, no começo de temporada ficou na zona de rebaixamento, sofreu bastante para encaixar esse time. Claro, a falta de alguns jogadores que acabaram sendo negociados, né? Enfim, mas é uma situação que o time do Oliver Glasner vem evoluindo, vem fazendo situações bastante importantes. 2-0, Anderson contra Munhoz fazendo ali os gols do Crystal Palace, que vai a 33 pontos na 13ª colocação e pega o Aston Villa dentro de casa na próxima semana, aí no meio de semana também, jogo do Crystal Palace, jogo importante também na rodada. Já o Fulham vai encarar o Wolverhampton no estádio Molineux na terça-feira também, jogo aí no meio de semana da rodada. O Fulham que vai tentar se recuperar, tem 39 pontos, mas conheceu sua 7ª derrota na disputa. Falando em Wolverhampton, Matheus Cunha vai muito bem, obrigado, 14 gols para ele no campeonato, e o Wolverhampton venceu por 1-0, o gol foi aos 36, 5 minutos antes o zagueiro ucraniano Zabarny foi expulso e acabou prejudicando bastante o time do Iraola, o time do Bournemouth, que é sempre muito forte dentro de casa, né? Conheceu sua 7ª derrota no campeonato, né? Havia sido derrotado pelo Liverpool, né? Também em casa há 2 rodadas atrás. Era o time que estava forte em casa, mas vem aí de 2 derrotas seguidas dentro de sua casa para o Wolverhampton, que está lá na parte de baixo da tabela, pessoal. Foi a 22 pontos e já abriu 5 pontos para a zona de rebaixamento. Isso é muito bom na briga pelo rebaixamento. E esse cara aqui, ó, eu quero ver o Matheus Cunha jogando um time de ponta na Premier League. É um jogador que está fazendo uma temporada sensacional. É um camisa 10 nato, que atua como atacante, atua como armador também, tem assumido uma responsabilidade gigantesca nesse time do Wolverhampton, tem feito os gols muito bonitos nessa temporada, é o brasileiro de sobra aí, com grande destaque, claro, eu vou destacar o Murilo também como uma peça importante, né? Tem o Murilo do Nottingham Forest, ele faz uma temporada muito boa também, o Andrés Pereira também no Fulham tem feito boa temporada também, mas em termos de números, de gols, de participação, temos que destacar o Matheus Cunha, sem sombra de dúvidas. Tem o João Pedro no Brighton também, que tem feito seus golzinhos, mas o Matheus Cunha é o brasileiro de maior destaque na Premier League, num time bastante limitado, e que o Vitor Pereira está fazendo ali tripas coração para fazer esse time crescer. É a 6ª vitória do Wolverhampton no campeonato, são 16 derrotas e 4 empates, está na 17ª colocação, sobrevivendo, está 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Isso é muito importante na briga, apesar de 12 rodadas ainda restantes para serem disputadas, mas foco bem interessante. É o Wolverhampton que vai encarar o Fulham na próxima rodada, e o Bournemouth, que está ali na parte de cima da tabela, na 6ª colocação, terá o Brighton numa parada dura fora de casa. O Brighton que faz bons jogos normalmente dentro de sua própria casa. Para a gente encerrar, pessoal, temos isso aqui, ó, Manchester United 2, Everton 2, jogo no Goodison Park, jogo em que teve o reencontro do David Moyes com a sua ex-equipe. O do Moyes foi o primeiro treinador da pós-era Alex Ferguson. O Everton nesse jogo, pessoal, fez 2-0, jogando com forte intensidade, com muita volúpia, melhorou muito, né? O Everton está a 6 partidas sem perder na Premier League, e não é à toa que saiu da zona de rebaixamento e já é o 14º colocado com 31 pontos, inclusive à frente do próprio Manchester United. O Everton do David Moyes, que vem crescendo cada vez mais, sendo um time muito importante, um time que mudou o jeito de jogar, não é aquele jeito pragmático e horroroso de jogar do Sandite, que era um time que
pouco agredia, que pouco finalizava, e com o David Moyes o Everton está trazendo um pouco mais de vida para esse time. Claro, tem limitações? Tem limitações. Tem lesionados? Também tem lesionados, mas está fazendo uma boa, um bom segundo turno de recuperação na Premier League. O Everton vencia por 2-0 e aí o Everton acomodou no resultado, né? Porque o Manchester United melhorou, o Manchester United em trapos, com um monte de jogador lesionado, com falta de opções no banco, Rubem Amorim pressionado, uma crise sem precedentes no clube, a pior crise do Manchester United desde os anos 70, podemos dizer assim, com falta de título, com resultados muito abaixos, com campanhas muito ruins, né? Na Premier League isso nunca aconteceu, mas é a pior crise. E o Bruno Fernandes foi o grande responsável por fazer um bonito gol de falta, ali perto dos 27 minutos, quase 30 minutos do segundo tempo. E aí o Ugarte ainda aproveitou uma oportunidade numa pichotada da zaga. O Beto afastou de cabeça e ele, na entrada da grande área, chuta forte no canto do Pickford para fazer o gol de empate. E ainda no final, o VAR salvou o Manchester United de um possível pênalti que gerou muita polêmica nas mesas de debate lá no futebol da Inglaterra, nos programas esportivos, onde o Ashley Young acaba sendo agarrado e também puxado pelo Maguire e também pelo De Ligt. Mas a forma como ele cai no chão fez com que o árbitro optasse por não dar o pênalti, porque ele valorizou demais a queda. Se ele caísse de uma forma natural, talvez o pênalti seria dado, seria nos acréscimos da partida, mas ficou no 2-2, pessoal. E é isso, muita coisa legal que rolou na rodada, muita coisa bacana. Esses foram os resumos. O Manchester United muito mal, né? Uma vitória nos últimos 5 jogos, encara o Ipswich na zona de rebaixamento dentro de casa, com obrigação enorme de ganhar. E já o Everton vai ter o duelo contra o Brentford, jogo importante da rodada. E também tivemos, só para a gente encerrar aqui, ó, que eu já vou até compartilhar com vocês, nós tivemos também o jogo do Leicester para cima do time do Brentford. 4-0 para o Brentford e o Leicester praticamente sem nenhuma reação, né? O Leicester ganhou do Tottenham 4 rodadas atrás por 2-1 fora de casa. E depois, ó, vem tomando derrotas bastante dolorosas em casa e pela 6ª vez consecutiva jogando em casa na Premier League, em que o time perde sem marcar um gol sequer. Isso nunca aconteceu na história da Premier League, um time perder 6 partidas seguidas dentro de casa e não marcar um golzinho. E o time do Brentford aproveitou com a dupla Wissa e Mbeumo para fazer o quê? Gols e ajudar, evidentemente, o time do Brentford a seguir ali no meio de tabela na 11ª colocação, né, com 37 pontos para encarar o Everton na próxima rodada. O Mbeumo, como eu disse, 15 gols no campeonato. O Issa com 12 gols. São os caras dessa equipe, sem falar do Damsgaard também, o jogador dinamarquês que tem feito uma temporada sensacional. Ele é um meio-campista e já tem 10 assistências na disputa da Premier League. O time do Leicester com o Ruud van Nistelrooy nos últimos jogos muito mal. Com o Van Nistelrooy no comando, são 2 vitórias apenas em 13 jogos disputados na Premier League. É o Leicester caminhando de volta à 2ª divisão, o campeão da Premier League em 2016. Vamos aos jogos da rodada que vem, pessoal. Nós já estamos terminando aqui o nosso jornal aqui da rodada, o nosso resumo da Premier League, aquele bate-papo bem legal, ó. Vamos para os jogos da rodada, ó. Terça-feira teremos esses jogos aqui, ó. Brighton e Bournemouth, 4h30 da tarde no American Express Stadium. Tem o Crystal Palace contra o Aston Villa, 4h30 no Selhurst Park. Wolverhampton e Fulham no Molineux Stadium. E o Chelsea encarando o Southampton no Stamford Bridge. Isso na terça-feira, dia 25. Na quarta-feira, ó, tem Brentford e Everton, 4h30. Tem Manchester United e Ipswich. Tem Nottingham Forest e Arsenal. Tottenham e Manchester City. E Liverpool e Newcastle. E a rodada termina na quinta-feira
com o duelo entre West Ham e Leicester. Jogo muito legal da gente acompanhar também no encerramento da rodada. E o West Ham tentando buscar aí mais uma vitória e o Leicester precisando se recuperar fora de casa, já que não vive um bom momento. Tabela de classificação para a gente encerrar? Bora aqui que vamos ter a tabela de classificação também para a gente encerrar aqui, ó. Bem legal, ó. Liverpool na liderança com 64 pontos, seguido do Arsenal de 53. Já estamos aqui com o campeonato, vamos dizer, bastante já definido, né? Nottingham Forest, terceiro colocado com 47, o Manchester City, quarto colocado com 44, o Newcastle, quinto colocado também com 44 pontos, e o Bournemouth com 43 pontos. Depois nós temos o Chelsea com 43 pontos na sétima colocação, o Aston Villa, o oitavo, com 42, em nono, Brighton com 40, em décimo, Fulham com 39, e aí vamos na parte inferior da tabela, segunda metade, olha lá, o Fulham com décimo colocado com 39, né? O Brentford, 11º com 37, o Tottenham, 12º com 33, 13º é o Crystal Palace com 33, e o Everton, 14º com 31, Manchester United, 15º com 30, e o West Ham, 16º com 30 pontos também, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolverhampton, 17º com 22. Na zona de rebaixamento, Ipswich Town, Leicester e Southampton, 18º por Ipswich com 17, a mesma pontuação do Leicester, 19º, o Southampton na lanterna com 9 pontos, pessoal. E é isso. Chegamos ao final do nosso jornalzinho aqui da Premier League. É muito legal ter você aqui comigo. Você tem que deixar o like, me ajudar aqui e se inscrever no canal, falar com a galera que gosta de Premier League, para vir aqui para o canal, para trazer audiência, para eu seguir aqui fazendo conteúdo para vocês. É muito legal estar aqui trocando essa ideia com vocês. E tivemos a 26ª rodada que deixou o Liverpool ainda mais perto de ser campeão inglês. É questão de tempo, pessoal, porque é inevitável o Arsenal desfalcado, o City desmantelado, o Nottingham Forest sem força, porque já faz uma campanha já bastante impressionante. Vai ficar difícil mesmo. O Liverpool é futuro campeão da Premier League, ao meu ver, questão de tempo mesmo, mas os jogos desta rodada só evidenciaram a superioridade do Liverpool e também os problemas que os seus concorrentes enfrentam ao longo desta reta final de temporada. Valeu? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço demais quem esteve aqui comigo até agora, nessa meia horinha aí de bate-papo. Tamo junto e vejo vocês no próximo conteúdo aqui no canal, hein? Vamos ter também resumo da rodada após o encerramento dos jogos do meio de semana, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, uma ótima semana, cuide-se bem e até o próximo conteúdo. Valeu!